Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e é tão bom ter a sua companhia neste momento devocional. Hoje encerraremos o livro de Jonas, um livro de 4 capítulos. E neste quarto capítulo fica muito nítido o motivo pelo qual Jonas tentou a todo custo fugir da vontade do Senhor, desobedecer aquilo que Deus estava lhe ordenando. Ele não queria de forma nenhuma que o povo de Nínive se arrependesse. Na verdade, ele queria condenação contra aquele povo, pois a maldade daquele povo afetava o seu próprio povo. E agora, vendo aquele povo prostrado diante do Senhor, arrependido, e um Deus que não mais condenaria aquele povo, fez com que o coração do profeta se endurecesse. E eu queria te convidar então à leitura desse texto. Jonas capítulo 4, versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi para isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma largata atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive, que tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? O livro se encerra então com esta pergunta: não deveria o Senhor ter misericórdia, compaixão da cidade de Nínive? Sabe, a dureza do nosso coração, a nossa incapacidade de perdoar, nossa incapacidade de dar a segunda chance, mais uma oportunidade a quem nos feriu, não pode ser colocada sob o Senhor. Às vezes nós queremos ver a figura de um Deus raivoso, fervoroso, implacável, mas o nosso Deus é longânimo, cheio de misericórdia e compaixão. Ele é justo, ele é reto, ele vai exercer o seu juízo, mas ele exerce este juízo com muita paciência. E muitas vezes, na nossa ira, querendo fogo do céu para condenar as pessoas, nós acabamos nos perdendo. E Jonas era um desses. Ele não queria pregar, pois não queria de forma alguma que aquele povo se arrependesse, não queria de forma alguma que Deus não exercesse o seu juízo sobre aquele povo. Mas agora, o povo arrependido, Jonas queria a sua própria morte. Era esse o desejo dele. Deus coloca ali, então, de um dia para outro, uma planta que faz sombra e ele acha ótimo. No outro dia, essa planta morre. Ele fica indignado e a pergunta comparativa é: você não fez nada por essa planta e você se apegou a ela e agora está chateado porque ela morreu? Será que eu não deveria ter este mesmo apego a este povo? Eu queria trazer algumas aplicações desse texto que eu acho que são pertinentes para este momento. A primeira delas diz respeito ao nosso coração. Muitas vezes nós falamos sobre um Deus que salva, um Deus que é misericordioso, mas nem sempre estamos dispostos a pregar para aquelas pessoas que costumeiramente achamos que são rivais, oponentes, quer seja de espectros políticos diferentes, ideologias, filosofias, quer seja com um caráter antagônico ao nosso. O texto nos sugere que nós precisamos pregar a todos e que se eles se arrependerem, Deus verdadeiramente transformará a vida.
Mas muitas vezes nosso coração está tão cheio de raiva e ódio que tudo que a gente quer é condenação. Então, esse texto vem ao nosso encontro hoje para dizer que a justiça de Deus não será movida com o nosso coração, mas sim com o dele. Um coração compassivo, cheio de misericórdia e longânimo. A segunda aplicação importante que nós temos que fazer diz respeito com a incapacidade de discernimento daquele povo. Deus diz que aquelas pessoas não conseguiam distinguir a mão direita da esquerda. Era um povo que não tinha conhecimento, era um povo que não sabia o que estava fazendo. É bem diferente daquelas pessoas que foram dotadas de capacidade intelectual, que foram considerados oráculos do Senhor, receberam o ministério. A quem muito é dado, muito será cobrado. Quando um pastor tropeça, quando um líder religioso conduz pessoas ao caminho mau, a severidade do Senhor é completamente diferente daqueles que agem por inocência, por falta de instrução. O Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância, mas ele é justo, ele é reto. Ele quer que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ele quer que as pessoas entendam o que estão fazendo de errado e mudem as suas rotas. Mas eu e você precisamos entender isso. Existem pessoas que estão vivendo no erro e precisam ser despertadas, precisam chegar ao conhecimento real da palavra. Por fim, será que a nossa misericórdia é a mesma do Senhor? Será que a gente age com a mesma paciência que o Senhor? Meu convite para você hoje é a mesma pergunta que encerrou esse texto. Será que o Senhor não deveria ter compaixão e misericórdia de todos aqueles que nós odiamos? Vamos falar com o Senhor? Pai bondoso e querido, tira toda mágoa e ressentimento do nosso coração. Nos faz, ó Deus, entender o teu milagre, a tua misericórdia, a tua ação de conversão de pessoas que muitas vezes, ó Pai, carregam em si a marca de serem pessoas desprezíveis por tudo aquilo que fizeram, pelas marcas que causaram no mundo. Mas, Pai, eu creio num Deus que restaura todas as coisas. Tem misericórdia, ó Pai, daqueles, ó Deus, que não conseguem distinguir a mão direita da esquerda. Age com a tua bondade, pois sabemos que ela transcende a nossa capacidade de agirmos com bondade e justiça. Ó Deus, nos dá um caráter que seja ilibado, que possamos ter uma misericórdia que aponte para de Cristo. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Até amanhã às 21h30.